ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Diferentes movimentos têm trabalhado para melhorar a qualidade de vida das cidades pelo mundo. E no Rio de Janeiro, o cenário não é diferente. E acontece através da organização da sociedade e também da articulação de empresários que trabalham para desenvolver um modelo de vida urbana que assegure mais segurança, entretenimento e bem-estar. Mas como esses movimentos que surgem de ações voluntárias podem ganhar mais força? E qual o potencial dessas ações para tornar o Rio uma cidade mais criativa, inovadora e com melhores condições de competitividade? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Josier Vilar, que vem liderando iniciativas para melhorar o ambiente de negócios do Rio, atrair investidores e tornar a nossa economia, é claro, mais colaborativa. Mas para a gente começar esse debate, eu passo a palavra para o José Luiz Alqueres, que é o presidente aqui do nosso Conselho Estratégico da Casa Firjan e o curador que dá o tom para as nossas discussões. Alqueres, a palavra está com você. Obrigado, Natânia. O doutor Josier Vilar é uma das glórias da cidade do Rio de Janeiro. Ele é aquele mais autêntico tipo de carioca, que é o que não nasce no Rio, mas faz do Rio a sua cidade, o seu objetivo. Você, Natânia, é gaúcha, então aprenda com o exemplo desse nativo de Caicó, no Ceará, que veio para o Rio e fez uma carreira estudando medicina à noite, em Niterói, ao mesmo tempo que trabalhava ao longo do dia como assistente administrativo, office boy, depois, enfim, fazendo as residências médicas, com uma atuação destacada como chefe de clínica no Hospital Antônio Pedro, e que, num belo momento, também vira empresário. As linhas mais modernas do desenvolvimento da medicina são aquelas ligadas a dar ao cliente as condições mais humanas para ele vencer a sua doença, o que significa proporcionar, que o americano chama-se bedside medicine, a medicina da cabeceira. Hoje a gente vê a quantidade de pessoas que não ficam no CTI do hospital, faz um CTI em casa, os próprios planos de saúde assim preferem. E o José criou a maior empresa brasileira nessa área, de muito sucesso. E ele, mais do que ninguém, então, é um devoto do empreendedorismo, criando outras empresas na área do ensino médico, na área de difusão de novas tecnologias. E isso deu um enorme respeito frente à sua classe médica, da qual ele presidiu os sindicatos de hospitais, associações médicas e outras entidades voltadas, vamos dizer assim, ao progresso coletivo. Eu acho que realmente o cidadão que não se interessa pelos destinos da sua coletividade, olha só o seu negócio, olha só o seu umbigo, ele realmente, eu vou dizer como os gregos, ele não é um cidadão completo. A cidadania, quer dizer, o amor ao semelhante, à polis, à cidade que você vive, gera responsabilidade em relação ao futuro dela. Eu acho que essa é a causa de todos os bons cariocas e de todos os bons fluminenses. Já foi o melhor lugar para morar no Rio e que nós temos que reabilitar. E eu creio que, dentre as associações, hoje nós temos aqui uma feliz oportunidade na Casa Firjan, que é uma entidade profundamente empenhada com isso, receber o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é a casa irmã, a Associação Comercial do Rio de Janeiro e da Bahia são as duas mais antigas associações empresariais do Brasil. Tem mais de 200 anos. Remontam à vinda da família imperial ao Brasil. E o Josier, hoje, imprime um ritmo de renovação fantástico. Então, Josier, eu queria te passar a palavra, talvez você falando um pouco, eu tive a oportunidade semana passada de você falar das suas 16 objetivos ao assumir a presidência há pouco mais de um ano da casa. Não quero que você fale dos 16, não. Mas eu gostaria que você falasse do impulso que te fez abraçar e a importância que você atribui a esse associativismo empresarial como modo de gerar um futuro melhor para nossa cidade. Muito bem, Alqueres. Muito obrigado pela gentileza do convite.
Muito obrigado, Natane, pela sua intermediação, para que a gente pudesse estar aqui juntos hoje. Primeiro, eu sou uma pessoa que cultivo a gratidão. Então, eu acho que talvez uma das boas coisas que a natureza humana pode desenvolver é o sentimento de gratidão. E eu sou muito grato ao Alqueires por tantas coisas boas que ele já me proporcionou nas vezes em que eu solicitei a ele ajuda. Ele sempre esteve presente para o aconselhamento sempre adequado, no apoio de tomada de decisões estratégicas no mundo empresarial que eu passei a viver ao longo da minha vida, depois de ter exercido durante mais de 20 anos atividade médica assistencial, como professor da UF, como médico assistencialista, como clínico, mas o Alqueires me pergunta um pouco dessa trajetória que eu, ao assumir há um ano, por inspiração do Alqueires. O Alqueires é o grande responsável. Eu sou um presidente de associação comercial improvável, porque isso não estava no meu radar, ser presidente da associação comercial. Mas esses improváveis são os melhores. O Alqueires, o Alqueires é que me fez refletir e, a um pedido do Alqueires, eu obviamente só negaria se fosse uma condição assim, muito difícil para mim aceitar definitivamente ser presidente da associação comercial. A única dúvida que eu tinha é se eu teria disponibilidade do tempo que eu queria ter para me dedicar a esse exercício. E eu consegui organizar a minha vida, porque eu não acredito, sabe, Alqueires e Natane, em nada que você faça na vida sem paixão. Pelo menos a mim, o que me move é a paixão, é de fazer as coisas acontecerem. Obviamente, eu não sou, quando eu digo que era improvável, porque eu não tinha uma atividade empresarial múltipla, eu era muito segmentado na saúde, eu conheço razoavelmente bem o meu setor. Eu vim para ser presidente da associação comercial e eu estou adorando ser presidente da associação comercial por uma razão muito simples. Eu estou aprendendo demais as dores e as soluções de todos os setores da economia. Isso está me dando uma bagagem. E eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei. Só isso já me faz feliz, entendeu? Porque eu vou olhar para trás e assim, quando eu entrei há 2 anos atrás, eu tinha determinado nível de valor intelectual, de conhecimento. E agora, 2 anos depois, ou daqui a um ano, quando eu completar 2 anos e terminar o meu mandato, eu terei um ativo intelectual muito maior do que eu tinha quando cheguei aqui. E o que eu pensei quando eu cheguei aqui? Eu preciso retribuir ao Rio de Janeiro, que me acolheu tão bem quando eu aqui cheguei, menino, com meus pais, trabalhando com muita dificuldade, um pouco daquilo que eu recebi do Estado do Rio de Janeiro na minha educação pública, na escola primária, secundária, na escola terciária, tudo financiado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro antigo, onde eu morava, em Niterói, depois no Rio de Janeiro, cidade onde eu vim viver depois que casei. Então, eu falei assim, está na hora de eu retribuir um pouco para a cidade que me acolheu e que me deu uma família, que me deu felicidade, me deu prosperidade, me deu alegria, aquilo que eu recebi. E eu tenho trabalhado realmente muito intensamente, muito dedicado a tentar construir esse grupo empresarial, de trazer de volta para a associação empresarial, porque eu acredito muito, Alqueires, na economia colaborativa e na responsabilidade social que todo empresário tem que ter. Eu sou um defensor do capitalismo, eu amo o capitalismo, eu acho que o capitalismo é tudo de bom, desde que acoplado à responsabilidade social. Eu não consigo entender um empresário que só pensa em ganhar dinheiro e não tenha responsabilidade com a sociedade a qual ele está inserido, na qual ele cresceu, ele prosperou, ele se transformou numa pessoa próspera, rica, milionária, o que seja, sem olhar a sociedade. Nós não estamos fora desse ambiente da sociedade. Então, nós precisamos
E é isso, esse é o meu trabalho, é mobilizar a sociedade empresarial, todo o ecossistema empresarial a favor do Rio de Janeiro. O Rio tem que voltar a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Fundamentalmente tem que ser um lugar assim muito atrativo para se viver e seguro para se viver. É aqui que as pessoas, isso aqui tem que ser um objeto de desejo. E quem constrói riqueza é o empresariado, é a atividade produtiva. Então é o empresariado que tem que se envolver com a sua cidade, seja na coisa mais simples das calçadas esburacadas ou da ordem urbana, até a garantia do acesso. Nós temos que estar discutindo aqui dentro da associação empresarial, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro, como garantir o acesso da população a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma habitação digna, a um transporte adequado, enfim, tudo que for relacionado a acesso, nós temos que olhar com o olhar da equidade. Claro que a pessoa mais rica vai ter um acesso ao transporte no seu carro de luxo. O outro que não tiver capacidade de comprar um carro de luxo, mas eu tenho que oferecer a ele um transporte público confortável, seguro, que com a frequência e a periodicidade adequada. Não dá para a gente ter uma supervia do jeito que está, esculhambada, que não tem horário, com os trens quebrados, aquela bagunça que está ali. Nós temos que cobrar do Estado e o empresariado tem que se envolver nisso. É o empregado dele que sai lá às 4 horas da manhã de casa para vir trabalhar. Eu não posso ficar achando que isso não é um problema meu. Isto é um problema do empresário fluminense. Nós temos que estar envolvidos nisso, cobrar dos governos, cobrar de nós mesmos, olhar o que está no nosso entorno e verificar se esse modelo de vida é o adequado para quem aqui vive, se o local de trabalho é seguro para a pessoa chegar, se um rio desta maneira é atrativo para as pessoas investirem e empreenderem. Se nós não criarmos essa ambiência de negócios atrativos e de empreendedorismo, nós vamos nos transformar num balneário decadente. E isso é o que eu não aceitarei e não aceito em hipótese nenhuma. O Rio tem tudo para ser uma grande cidade, para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Ô, Josiah, eu creio que você tocou de uma maneira bem clara, bem abrangente, o que é realmente o primeiro passo. Nós temos que botar o Rio para funcionar de uma maneira correta, numa maneira humana. A logística de transporte, as comunicações, a segurança pública e essas coisas funcionam, vou dizer, em outras partes do mundo, em outras partes do Brasil. Não tem por que tolerar que elas não funcionem aqui, na segunda maior cidade, na terceira maior renda per capita do país. Nesse ponto, a colaboração da capacitação do setor empresarial, que pelas suas próprias características de sobrevivência dos mais aptos no mercado competitivo, instiga o empresário a procurar soluções. É claro que tem que ser soluções, como você chamou muito bem a atenção, humanizadas, com responsabilidade social, porque o que a gente quer é um progresso das pessoas. O ganhar dinheiro é uma espécie, digamos, de uma medida do sucesso financeiro, mas a qualidade de vida é muito mais do que o ganhar dinheiro. Então, se você vai trabalhar num transporte público de qualidade, leva 40 minutos, 45, em vez de 3 horas, andando sem ar-condicionado, inseguro, sem previsão de horário. Essa responsabilidade é muito grande. Nós temos que, no tocante a isso, monitorar o que o Estado faz, trazer sugestões, cobrar resultados, aportar tecnologias, e isso é um trabalho de sempre. Mas nós estamos à beira de grandes rupturas na ordem, vamos dizer assim, na prateleira superior. O mundo tem uma demanda enorme por sustentabilidade. O Brasil, além do problema da sustentabilidade, tem um problema enorme de redução de desigualdades, justiça social, enquanto precisa de coisas extremamente básicas, como uma saúde melhor, uma educação melhor.
A solução para isso tem nos parecido que é uma injeção na veia de empreendedorismo na mentalidade de todos. Se não está bom desse jeito, como a gente pode pensar para as coisas melhorarem? E nesse ponto, as associações, seja associação comercial, seja a Casa Firjan, e mesmo as associações setoriais, têm uma enorme responsabilidade, porque elas devem procurar difundir essa nova mentalidade. É uma mentalidade um pouco mais científica, um pouco menos bacharelesca. Ela deve brigar para um Estado mais eficaz, menos burocrático. E, dentro disso, eu sei que a Associação Comercial tem feito, na sua gestão, muita coisa. E tem muita coisa aí para ser inaugurada. A nossa Associação Comercial do Rio de Janeiro tem uma história, longa trajetória de vida de representação empresarial e de protagonismo no ambiente empresarial nacional. É bem verdade que depois que a capital da República foi para Brasília e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi para São Paulo, nós perdemos uma boa parte do protagonismo que tinha, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico. Mas nós temos uma boa notícia, que a parte que a Associação Comercial contribuiu decisivamente, que é a criação, desculpa, da segunda Bolsa de Valores do Brasil, que vai se instalar no Rio de Janeiro. O Fundo Mubadala, que é o proprietário dessa bolsa, vai se instalar no Rio de Janeiro, já está acertado isso. Nesse ponto é que a Associação Comercial contribuiu muito fortemente, mobilizando a Câmara dos Vereadores, o prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que pudéssemos dar apoio e suporte a que não deixássemos que essa Bolsa de Valores se instalasse em outro local. E essa Bolsa de Valores vai ser muito bom do ponto de vista concorrencial, ela vai poder oferecer serviços que hoje a maioria das empresas de médio porte que estão organizadas, que querem fazer a sua abertura de capital, seus IPOs, querem crescer e não conseguem através da Bolsa de São Paulo, da B3, porque ela trabalha com níveis de complexidade de empresas muito altas. E nós vamos conseguir fazer isso no Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, que empresas de menor porte possam se habilitar a estarem participando da captação do sistema financeiro de Bolsa de Valores. Então, isso vai dar um novo gás, uma nova, eu diria assim, nós vamos criar um ambiente de negócios no Rio de Janeiro que é muito adequado para o mundo das fintechs, principalmente. Nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, provavelmente, se criando no entorno da Bolsa, que hoje já não tem mais aquele glamour de ter aquelas centenas de operadores, com aqueles batendo martelo, gritando. Não é nada disso, vai ser bolsa digital praticamente, vão ser 200 ou 300 empregados, mas no seu entorno vai criar um ambiente de inteligência, de gente desenvolvendo tecnologias. Nós queremos que o Rio possa ser uma cidade da inovação. Aqui tem que ser um cluster de inovação e transformação digital para todos os segmentos da economia. E eu criei aqui, Alqueres, na Associação Comercial, 25 conselhos empresariais. E um dos conselhos que eu tenho mais orgulho de ter criado é o Conselho Empresarial das Favelas e Comunidades de Economia Solidária. Ou seja, é um legado que você, eu e tantos já que passaram e estão ainda vivendo, certamente deixaremos todos nós para o futuro dessa cidade, saber que ela tem que ser mais acolhedora, mais inclusiva, para essas soluções alternativas e, muito particularmente, para o mundo digital, que é o que eu acredito, que a gente vai transformar a cidade. Na saúde, na educação, no transporte. Nós precisamos, Alqueres, pensar sempre como garantir o acesso das pessoas a alguma coisa que a gente queira oferecer. Se a gente olha para a educação e para a saúde e para o transporte, como é que o novo mundo digital pode oferecer soluções de acesso para essas pessoas? Como garantir isso? Quando você olha para a saúde, por exemplo, que é a minha área, não é razoável, Alqueres e Nathalie, que nós tenhamos um sistema de regulação chamado CISREG completamente opaco. Ninguém sabe
sabe, se eu tenho um problema para resolver de saúde e eu não tenho um plano de saúde, como 70% da população brasileira não possui, e essa pessoa precisa operar uma prótese de joelho, se eu sou inserido no CISREG no dia de hoje, eu só vou saber quando é que eu vou operar esse meu joelho no dia que alguém ligar para a minha casa ou para o meu celular me informando, mas eu não tenho nenhuma previsibilidade, eu não acompanho o sistema de regulação, eu faço um exame, no dia que eu sou chamado, os meus exames já venceram, eu tenho que repetir todo, é um desperdício de dinheiro, porque não existe implantado soluções tecnológicas já disponíveis em prateleiras. Não tem que criar nada, são sistemas existentes capazes de fazer a gestão, o que nós chamamos de acompanhamento desses pacientes, o nome mais tecnicamente de navegação do paciente, de navegar com esse paciente de tal maneira que eu otimize. Se eu sei que tem uma vaga no hospital em Itapiruna, eu mando essa pessoa para Itapiruna operar, mas eu tenho que saber e a pessoa tem que saber. Tem que estar transparente isso. Eu me organizar na minha família, na minha vida, porque eu vou para Itapiruna operar o meu joelho. Vou ficar lá 3 dias. O Estado é mais barato o Estado pagar um hotel para eu ficar lá 2, 3 dias e operar o meu joelho, do que ficar pagando meses, anos a fio pela Previdência Social uma pessoa inativa porque não consegue trabalhar, porque não tem uma cirurgia feita. É uma questão de economia e saúde. Nós precisamos modernizar o pensamento e transformar o dado em um suporte à tomada de decisão. Eu acho que essa indignação criativa que transparece na sua fala é altamente necessária. Eu destaco a importância para os que nos ouvem, primeiro, da criação desse ambiente de inteligência. Criação de um ambiente não é obra de uma pessoa, é obra de uma cultura. E o que, de alguma forma, José Vilar, Eduardo Eugênio, Luiz Caetano, tantas lideranças da área empresarial sensibilizadas hoje estão fazendo, é isso, é doutrinar os seus pares. E os seus pares se doutrinam participando dos conselhos empresariais, participando das atividades associativas e vendo que é do interesse geral, vamos chamar assim, alinhar os esforços para que o acesso ao transporte seja melhor, que essa navegação do cliente seja viável. Mas, José, a Natane tem umas questões aí, porque a Natane ela fica ligada, e quando há esses programas que vão resultar num livro, você terá um capítulo, há uma expectativa muito grande que dentro desse clima de um ambiente de inteligência, um dos vetores de transformação da economia do nosso Estado seja o tal polo da saúde moderna, saúde preventiva. Natane, você poderia formular isso? Josiera, a gente tem visto aí um movimento expressivo e algumas matérias na imprensa também que já falam sobre esse complexo industrial da saúde aqui no Rio, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, o que que falta para a gente ser uma referência de fato nesse setor hoje? Ou se a gente já está caminhando para, né? E como é que você vem observado esse investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui no Rio? Olha, Natane, muito boa a sua pergunta. O Brasil, neste governo federal atual, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, que é da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, ele estruturou, junto com a equipe lá da Fiocruz, um plano para o desenvolvimento do chamado Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Esse Complexo Econômico e Industrial da Saúde, SEIS, ele prevê uma série de medidas, porque quando a gente fala de Complexo Econômico e Industrial da Saúde, nós não estamos falando da indústria fabril somente, nós estamos falando da indústria fabril, a indústria fabril que produz medicamentos, imunobiológicos, equipamentos de uso médico, insumos como luva, máscara, gorro, tudo que faltou durante a pandemia está dentro desse processo industrial brasileiro que ocorreu uma grande desindustrialização nesse segmento da saúde no Brasil, e nós passamos a importar, Natane, para você ter ideia, até máscaras
Essas máscaras que a gente usava na pandemia, isso era importado no início, era um absurdo a gente não produzir isso no Brasil. Então, esse é um segmento. O outro segmento é a indústria dos serviços. Os hospitais, laboratórios, clínicas, planos de saúde, tudo isso fazem parte desse conjunto do ecossistema empresarial da saúde, da indústria de serviços. O terceiro segmento é a indústria do conhecimento, que nós temos aqui no Rio de Janeiro grande oportunidade, porque aqui nós temos a Fiocruz, nós temos a UF, a UFRJ, a UERJ, a Unirio, enfim, temos um conjunto, a COP, a COPEAD, a gente tem um conjunto enorme de entidades, a Fundação Getúlio Vargas, que geram conhecimento para que a gente possa incorporar as iniciativas que queiramos dar. E, por fim, e para mim, o segmento que talvez a indústria, o Rio de Janeiro esteja mais apto a capturar para si, é a indústria da inovação. Então, é na indústria da inovação, que é a indústria que vai. Porque você sabe, né, Natane, na guerra, na batalha, a batalha final entre o hardware e o software venceu. Você produzir hardware hoje é coisa secundária, é montagem industrial. O software, os sistemas, é esse que tem sentido a gente criar. Tá? São as soluções que virão pela inteligência artificial, pelos algoritmos que estão rodando aí, e a gente construir os softwares que façam melhorar o desempenho da indústria fabril, da indústria de serviços e da indústria do conhecimento. Então, o Rio de Janeiro pode ser esse grande cluster de desenvolvimento da indústria da inovação através de aplicativos e coisas similares na área da transformação digital que venha facilitar a independência do Brasil, ou pelo menos uma possibilidade do Brasil não depender 100% da produção indiana e chinesa como nós ficamos durante a pandemia. Nós temos que ter capacidade mínima de produzir coisas que, pelo menos, para um estoque estratégico das nossas necessidades. Nós não podemos não ter um insumo farmacêutico ativo para produzir uma vacina no Brasil. Nós temos inteligência suficiente para desenvolver os insumos farmacêuticos ativos. Nós temos inteligência suficiente para desenvolver software que coordene, por exemplo, toda a capacidade instalada. Eu não sei se você recorda, Natane, durante a pandemia, que faltou oxigênio na Amazônia, em Manaus, que faltou respiradores em várias cidades do Brasil, porque nós não tínhamos um sistema que gerenciasse os equipamentos que existiam no Brasil. Eu não sei até hoje quantos respiradores nós temos, aonde eles estão e quais são as suas qualidades funcionais. Então, nós não temos assim um mapeamento da nossa capacidade instalada de leitos de UTI, de leitos psiquiátricos, nós não sabemos quantos leitos existem para terapia intensiva no Brasil afora instalados e quais são os equipamentos que estão dentro dessas UTIs, onde os leitos estão instalados, para que quando eu tiver um problema semelhante, eu possa transferir pacientes, eu possa alocar recursos aqui ou acolá. Nós não sabíamos a capacidade de produção de oxigênio em Manaus. Por isso, muita gente morreu, infelizmente, isso é uma tragédia moderna nossa, de pacientes terem morrido por falta de oxigênio, porque nós não planejamos corretamente o que tínhamos que ter planejado para suportar uma população que estava lá demandando. E isso é uma análise preditiva possível de ser feita, desde que bem planejada, executada e incorporando as modernas tecnologias existentes digitais. Eu creio que, justamente, quando a gente fala a importância do associativismo no meio empresarial, porque no meio sindical ele existe de uma maneira muito natural, embora historicamente tenha se focado num tipo de demanda quase que única, que é o aumento de salário, na jornada de trabalho mais humana, na correção pela inflação. E há um jogo duro, parte a parte, digamos assim, para sermos neutros nessa luta,
e que dominou o movimento do associatismo, do sindicalismo, tanto pelo lado empresarial quanto pelo lado dos trabalhadores. O que acontece é que esses setores, esses segmentos associativos, eles hoje têm que dar as mãos para enfrentarem esses grandes desafios, primeiro do mundo com uma população de 8 bilhões de habitantes. Um mundo que tem uma, vamos dizer, intensidade de eventos extremos. Nós mesmo no Rio de Janeiro estamos vivendo aqui situações completamente atípicas para essa fase do ano, como o Rio Grande do Sul viveu, como a gente vive lá em todo o curso médio e alto da Amazônia, mas incêndios numa escala absolutamente inimaginável, do Pantanal até a Amazônia. Então, você vê, há uma mudança no ambiente que tem que ser enfrentada nos instrumentos que o Josias estava listando, mas com uma disposição mental, uma garra para, vou dizer, reinventar a roda, mas reinventar formas de trabalho participativo e redefinição de papéis entre Estado e iniciativa privada. E eu acho que, nesse ponto, em que pese os seus 215 anos, Josias tem imprimido na associação uma visão moderna e essa visão hoje transborda para a cidade do Rio. A Firjan tem, de igual forma, tido iniciativas que se refletem não só no Estado, mas no Brasil, como o mapa de indicadores municipais, que é o melhor retrato da situação dos diferentes municípios do país. Mas nós temos que passar do retrato, aquela fotografia, para o filme interativo, ou seja, aquele negócio que a gente planejava olhando uma tabela impressa, temos leitos aqui, então temos que construir tantos hospitais, tantos leitos. Meu pai foi ministro da Saúde na década de 70, então era assim uma visão estática da coisa. Hoje não é mais possível. Hoje a coisa é dinâmica. Você tem que saber onde está o respirador, se desloca o cliente ou desloca o respirador, qual é a geração É isso. dele, qual é a capacidade. Então, nós temos que administrar esse sistema. E isso é inteligência. Inteligência é indústria, é inovação, é empreendedorismo. É cada vez mais disso que a gente está falando. Josiane, então, a gente sabe que o incentivo ao empreendedorismo, agora o Alqueires acabou de citar também, né, é uma característica comum entre os países desenvolvidos no mundo, né? E você já está há algum tempo aqui à frente da SRJ e eu queria perguntar, assim, como é que está a vida burocrática dos nossos empreendedores hoje aqui no Rio? E como é que a gente faz para vencer isso, hein? Já tivemos alguns avanços, o que que ainda precisa para que seja um pouco mais fácil para um empreendedor seguir a vida dele, da empresa dele ali. Natane, eu penso assim, nós temos hoje uma juventude muito participativa e muito interessada em criar. Eu vejo pelos meus filhos, pelos filhos dos meus amigos e pela maioria dos jovens que eu encontro no dia a dia. E quando eu me formei, Natane, há 40 e poucos anos, 42 anos atrás, o meu desejo era ser médico do INSS, ter um concurso público, e se eu pudesse ser médico ou da Petrobras ou do Banco do Brasil, eram as instituições que empregavam médicos com salários melhores e tinham um ambiente de trabalho adequado. Se você perguntar hoje para os meus filhos ou os meus netos, certamente, quando tiverem nessa idade, se eles querem ser empregados de alguma empresa para fazer carreira como empregado, eu me lembro quando eu era médico da Varig, eu fui médico da Varig, e a Varig, quando o funcionário completava 35 anos e ia se aposentar, ele recebia um relógio Rolex de prêmio pelo bons anos de trabalho. Se eu falar isso para um garoto desse agora, 16, 17 anos de idade, que o prêmio dele depois de 35 anos de atividade vai ser um relógio Rolex, ou vai ser um computador, ou vai ser ele me dá um soco na minha cara. Então, na realidade, o que o jovem quer fazer é empreender. O que nós, empresários, e o que nós, associação empresarial
devemos fazer e temos obrigação de fazer. É oferecer a esse jovem a capacidade de errar menos. E como é que eu posso ajudá-lo a errar menos? Através de dados, de informação. Então, o que eu quero entregar no meu final do meu mandato, e eu vou fazer isso, eu estou correndo junto com a Firjan, junto com o Banco do Brasil, junto com a FAPERJ, nós vamos fazer uma central de inteligência competitiva, onde os dados demográficos, dados socioeconômicos, dados de hábito de consumo, dados georreferenciados, eu posso disponibilizar isso através dos dados já existentes. Eu não estou inventando a roda. Os dados já estão aí na Junta Comercial do Rio de Janeiro, já estão aí no IBGE, já estão aí na Firjan, já estão aí no Sebrae. O que nós vamos fazer é juntar tudo isso, junto com os cientistas de dados, criar uns data lakes que permitam eu organizar essa informação de uma maneira estruturada, uma curadoria bem feita com antropólogos do consumo, cientistas de dados, enfim, para que o cara que vai abrir o negócio dele, que vai abrir o escritório de advocacia dele, ele possa ter informações sobre os hábitos das pessoas. Se eu quero abrir um supermercado, eu tenho que saber qual é o hábito de consumo da região onde eu quero colocar o meu supermercado. Ou eu preciso saber qual é a melhor região para abrir um supermercado de acordo com o dado socioeconômico daquela região, que tipo de alimentação, de comida eu vou botar para vender ali. São dados, são informações do dia a dia que servem para o serviço, que servem para o comércio varejista, que servem para a indústria que vai produzir. Então, é um centro de inteligência competitiva, é o meu grande finale da nosso encontro de hoje, dizendo, em breve, no próximo encontro que nós tivermos no Pensa Rio, nós vamos falar sobre as inovações e os resultados que eu poderei oferecer de dados e informações para que as pessoas possam tomar as suas melhores decisões empresariais com menor risco de erro. Portanto, os empreendedores, os jovens empreendedores que estão aí desenvolvendo as suas startups, poderão entrar no site da Associação Comercial e entender melhor os hábitos de consumo, a distribuição demográfica, as questões antropológicas, o que eu preciso, o que eu desejo, para que ele erre menos. Eu preciso saber o que a população do Rio de Janeiro, o que a sociedade precisa, muito mais para que eu possa oferecer aquilo que de fato vai transformar a vida de cada um em todos os segmentos. Se eu digo assim, se eu vou analisar os dados do hábito do consumidor de trabalhar no Rio de Janeiro, se eu sei que o hábito dele é pegar um trem às 5 horas da manhã, então é às 5 horas da manhã que eu posso oferecer um transporte alternativo, caso ele não queira o trem. Eu vou alocar os meus recursos, mas eu preciso conhecer isso, ter essa informação. E esses dados nós vamos ter, se Deus quiser, e ele há de querer. A gente tem que cobrar não só do governo, como das empresas, como das associações das empresas. Mas o que ficou muito claro na fala do Josié hoje, não vou dizer que é surpresa nenhuma para mim, mas era exatamente o que eu gostaria de ouvir dele, é como participar da associação ou dos trabalhos da Firjan adiciona valor ao ambiente de negócios, às empresas. Então, eu acho que é isso. Hoje nós tivemos uma belíssima reflexão sobre como entrar nesse caminho virtuoso. Eu fico por aqui, passo a palavra primeiro para o Josias para a despedida e depois para você, Natane, para aquelas informações finais. Bom, Natane e Alqueres, muito obrigado. Você sabe, Alqueres, que você é o responsável por eu ter entrado pela primeira vez na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Foi por seu intermédio, pelas suas mãos, que eu aqui cheguei. Então, eu me sinto muito grato a você por ter me dado essa oportunidade, que na época eu fiquei meio na dúvida, médico na associação comercial, é uma coisa que parecia não ter conexão, mas hoje eu percebo o quanto foi importante essa minha experiência na vivência dos conselhos empresariais e agora na presidência da Associação Tem Comercial. 15 anos, hein?
Tem 15 15 anos. anos. E Tempo isso foi um voa. aprendizado gigantesco. Muito obrigado a você, Nathalie, pela entrevista. Estou sempre à disposição, mas nós vamos caminhar muito juntos aí. O ano Sem que vem dúvida. eu terei novas informações muito importantes para dar, já com a central de inteligência competitiva funcionando, se Deus quiser. Tá certo, então, Josier. Bom, gente, então essa foi mais uma edição do Pensa Rio, com a participação do presidente da ACRJ, o Josier Vilar. E aqui no Pensa Rio a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões para o podcast. Então, se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.